Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e como vocês sabem, domingo é dia de volta. E agora vamos falar de uma corrida maluca recente que aconteceu em 2020, o GP da Itália. Sim, aquela prova que o Hamilton foi punido, que teve vitória de Pierre Gasly, um pódio maluco com Gasly, Sainz e Stroll. Uma das melhores provas daquele ano que, como eu disse antes, foi uma corrida maluca. Então, sem mais enrolações, bora para o vídeo. Antes de falar sobre o maluco, insano GP da Itália de 2020, precisamos relembrar o que foi a temporada de 2020. Bem, lá no começo do ano de 2020, tivemos ali a pré-temporada, que tinha como principal polêmica o DAS da Mercedes. Polêmica para uns, genialidade para outros, depende do ponto de vista. Estava tudo pronto para a abertura da temporada na Austrália, tudo a postos para o TL1, quando o GP foi cancelado com público e tudo já na pista por conta da Covid. E depois daquele dia ficamos bons meses esperando para que tudo ficasse bem no mundo em geral e também para o retorno da temporada da Fórmula 1. E a Fórmula 1 fez o que deu, montou um calendário super improvisado com só provas na Europa e no Oriente Médio, com direito a 3 rodadas duplas na Inglaterra, na Áustria e no Bahrein, com circuitos como Mugello, Nürburgring, Portimão, Imola, Istambul e o anel externo do circuito de Sarki. Tudo isso totalizando 17 provas no calendário até que interessante. A temporada então começou na Áustria no dia 5 de julho em uma prova caótica, uma senhora abertura que terminou com vitória de Valtteri Bottas. Só que o Hamilton, a partir do GP seguinte, o GP da Estíria, também na Áustria, botou o campeonato debaixo do braço e aí chegamos então no GP da Itália. O GP da Itália era a 8ª etapa da temporada e o Hamilton já estava com o campeonato bem encaminhado. É só ver a classificação, olha só. Olha que beleza. 47 pontos de vantagem para o Verstappen. 47 pontos. Então era só questão de tempo para poder vir o hepta do Hamilton. Detalhe para o Verstappen à frente do Bottas no campeonato, mesmo com um carro consideravelmente inferior. Incrível. Mas enfim, chegamos no treino classificatório em Monza, que teve uma quase corrida no Q1. De quebra, o Vettel sendo eliminado no Q1 com aquela Ferrari horrorosa e de aviso prévio, inclusive. O Leclerc ficou no Q2, aquele carro não andava de reta. E por fim, Lewis Hamilton cravou a pole position por 69 milésimos. Com Bottas na primeira fila, 100% Mercedes. E com Hamilton realizando então a volta mais rápida da história da Fórmula 1, com velocidade média de 264,3 km por hora, superando a pole do Raikkonen em 2018 também em Monza. E essa volta segue sendo a mais rápida da história até hoje. Na segunda fila estavam Carlos Sainz de McLaren e Sérgio Pérez de Racing Point. Sim, aquela Mercedes plagiada, Mercedes rosa, que legal. Completaram o top 10 Max Verstappen, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Alexander Albon e Pierre Gasly. E então chegou o domingão de corrida com aquela expectativa de uma vitória fácil das Mercedes, com McLaren e Racing Point ali brigando pelo último lugar do pódio. E com o Kleber Machado narrando naquele roteiro lindo de 2020, as 5 luzes vermelhas se apagaram e começava o GP da Itália em Monza. Lewis Hamilton largou bem e o Bottas... Eu vou deixar o Ludiero explicar pra vocês o que aconteceu com o Bottas, então vai aí, Ludiero. Até porque o nosso amigo Valtteri Brochas, mais uma vez, broxou na largada, perdeu várias colocações ainda na primeira volta. É isso mesmo, o Bottas broxou pela milionésima vez em 2020 na largada e com isso perdeu posições para Sainz, Norris por fora, Sérgio Pérez e também para Ricciardo. O Bottas inclusive achou que ele estava com o pneu furado ou alguma coisa do tipo, mas na real ele só tinha largado muito mal mesmo. Também na largada tivemos o toque entre Albon e Gasly, e depois ainda teve uma batalha Verstappen e Stroll que terminou com o holandês devolvendo a ultrapassagem. Não tem espaço, opa, o acidente, encavalou! E o Albon foi punido em 5 segundos por espremer o Grosjean. Boa, Albon. Na volta 6, Vettel, que estava brigando lá atrás com as Williams, perdeu os freios e passou reto na curva 1. Reto até demais. E aí o Tião teve que abandonar, velho. Que fase do Vettel 2020. A corrida tava bem mais ou menos, com o Hamilton abrindo 13 segundos pro Carlos Sainz, o Bottas recebendo pressão do Verstappen, mas nada além disso. Até que apareceu um herói, um homem iluminado e uma equipe iluminada para salvar o nosso dia. Se trata de Kevin Magnussen e sua Haas quebrada. Na volta 19, a Haas de Kevin Magnussen ficou lenta e parou quase que na entrada nos boxes. E causou então a entrada no safety car. Seria
só o primeiro dominózinho a ser derrubado num gigantesco efeito dominó. O pior é que o Magnussen parou segundos depois do Cléber Machado falar: Hamilton 90 vem aí. Vitória 90, Hamilton 90 chegando aí. Inclusive vou deixar aqui na descrição um vídeo maravilhoso da página Fórmula 1 do Twitter, com esse GP da Itália com os efeitos sonoros do ratinho, algo maravilhoso, lindo. Mas enfim, seguindo com a prova, o safety car entrou e o Hamilton naturalmente foi para os boxes após a Mercedes chamar. O Giovinazzi também foi outro piloto que parou, mas tem um porém. Eles foram os únicos. Com isso, o Sainz era o líder provisório. 2 voltas depois, apareceu o aviso de que o pit lane estava aberto e assim todo mundo parou junto. Menos Hamilton, Giovinazzi e quem tinha parado antes do safety car. E já tinha o aviso, Hamilton e Giovinazzi estavam sendo investigados por parar com o pit fechado. Quando o Hamilton parou, havia uma sinalização de safety car, só que com um xizinho em cima, que significava que o pit estava fechado. Mas a Mercedes não viu e chamou mesmo assim. E aí, meu amigo, a classificação estava assim. O líder era Hamilton, depois vinha Stroll, Gasly, Giovinazzi, Kimi Raikkonen, Leclerc, Nicolas Latifi e Carlos Sainz. Olha o que o Magnussen fez. A relargada então foi dada com o Leclerc no modo insano, passando as 2 Alfa Romeos de uma vez só, uma baita manobra, mas logo em seguida ele perdeu o controle na parabólica e bateu muito e muito forte. Resultado, bandeira vermelha. O Michael Masi adorava bandeira vermelha, né? Pena que em Abu Dhabi, rapaz, era tudo que o Hamilton não queria, uma bandeira vermelha nessa hora. E não teve jeito, tanto o Hamilton quanto o Giovinazzi foram punidos com stop and go de 10 segundos, que é simplesmente a pior punição depois da desclassificação. A corrida dali pra frente ia virar uma maluquice. Durante a bandeira vermelha teve a saga do Hamilton indo de patinete até a direção de prova, né, e depois retornando, o que trouxe bons memes, mas depois de um bom tempo de paralisação, a corrida seria reiniciada em uma largada parada. Então lá vamos nós, as ciclos vermelhos se apagaram e... É a relargada do Grande Prêmio de Mônaco. Que? Hamilton largou bem e o Stroll largou muito, mas muito mal. Com isso, o Gasly pulou para segundo, ou melhor, a virtual liderança de prova, que ainda teve o Stroll escapando mais uma vez. Na mesma volta da relargada, Hamilton pagou a punição obrigatória dele e caiu lá pro fim do grid. E assim, Gasly liderava na Itália, seguido de Raikkonen, Giovinazzi, Stroll e Sainz. Que loucura. Obrigado, Magnussen. Como na bandeira vermelha dava pra trocar os pneus, então só o Giovinazzi, que pagou punição, perdeu posição nos boxes. Então a partir dali era tudo na base da raça. Sainz passava o Stroll para ser o terceiro e Max Verstappen abandonava quando ele ainda tinha a tal da maldição da Itália. Na volta 34, Sainz passou Raikkonen para ser o segundo e agora tinha somente o Gasly 3 segundos à frente. Raikkonen, inclusive, que também foi escalado por Stroll, Norris, Bottas, Ricciardo, enfim, todo mundo passou ele. E assim ele terminaria a corrida fora dos pontos. Ter carro ruim é complicado, né, Kimi? Falando em escalar, Hamilton estava ganhando posições e na volta 39 já estava juntinho ali do pelotão intermediário. E com isso passou Albon, Russell, Grosjean, Latifi e Raikkonen para entrar no top 10. Hamilton na volta 46 já estava na zona de pontos após a punição. Mas o foco não era esse, e sim a briga pela vitória, onde a cada volta o Sainz chegava mais perto de Gasly. E com 3 voltas para o fim, o Sainz já estava ali a 1 segundinho e pouco atrás do Gasly. O Gasly inclusive já estava fazendo zigue-zague para tirar o vácuo dele, a tensão estava altíssima. Ambos tentando a primeira vitória, o Gasly tentando a primeira vitória da AlphaTauri e também a primeira da França desde 1996. E o Sainz querendo a primeira vitória da McLaren desde o GP do Brasil de 2012. Pausa rápida só para falar que o Hamilton passou o Pérez, o Kvyat e o Ocon já estava em sétimo. Chegamos na última volta. Última volta tensa, a diferença em menos de um segundo. Zigue-zague frenético de Pierre Gasly, o Sainz no rádio falando: eu quero essa vitória. Mas não teve como, não deu pro Sainz. Pierre Gasly da França venceu o GP da Itália de 2020 em Monza de forma espetacular. Espetacular, Pierre Gasly. E assim como ele tinha feito no pódio de Interlagos, Gasly berrou no rádio. Típico Gasly. Oh my God! What did you do? What did you do? You do it! You did it! Oh my God! Oh my God, guys, we did it again! Oh my God, yes!
Sainz foi o segundo em grande corrida e Lance Stroll completou o pódio. Olha que pódio sensacional, Gasly de AlphaTauri, Sainz de McLaren e Stroll de Racing Point. Sem Mercedes, sem Red Bull, sem Ferrari. Um ano após a morte de seu amigo Antoine Hubert em Spa, um ano após a sua demissão na Red Bull, Gasly conquistava sua reeleição e vencia pela primeira vez na Fórmula 1. E de quebra encerrou o jejum da França, da qual a última vitória tinha sido com Panis lá naquele GP de Mônaco de 96. Olha o feito. Que prova e que imagens no pódio, imagens que não saem da nossa cabeça, assim, que corrida, cara. Completaram o top 10, Norris, Bottas, Ricardo, Hamilton em grande recuperação, Ocon, Kvyat e Sérgio Pérez. Abandonaram Verstappen, Leclerc, Magnussen e Vettel. E mais uma vez, obrigado Magnussen, obrigado Haas. Após essa corrida, a classificação estava desse jeito aqui. Bem, o Hamilton seguia muito líder, inclusive com a mesma vantagem de antes, mas agora o Bottas tomava o segundo lugar do Verstappen. É a vida. Hamilton se tornaria campeão pouco tempo depois dessa corrida, né, no GP da Turquia, a 14ª etapa da temporada, e uma grande prova na chuva que fez ele conquistar o tão sonhado hepta. Fora também o recorde de vitórias do Schumacher que ele quebrou nesse mesmo ano. Pierre Gasly conquistaria ainda mais um pódio até a gravação desse vídeo, no GP do Azerbaijão de 2021, e hoje é um dos pilotos mais consistentes do grid. Tanto a McLaren quanto o Sainz venceriam depois dessa prova em Monza. A McLaren com dobradinha também em Monza no ano seguinte, com vitória de Daniel Ricciardo em uma prova também maluca, encerrando então o jejum de quase 9 anos. Já Sainz venceria pela Ferrari no GP da Inglaterra de 2022, ano passado uma corridaça em Silverstone. E bem, esse foi então o maluco GP da Itália de 2020. É isso, se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e compartilhe esse vídeo com a galera. Faça tudo isso, tamo junto. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @primeirafilaf1, e de entrar no nosso servidor no Discord, os links estão aonde? Na descrição. E mande sugestões aqui nos comentários, tô sempre dando uma olhada legal, então podem mandar. E é isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. E falou!